Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Casagrande, eu sou jornalista, pesquisadora e mestranda em História e Crítica da Arte pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ, e o pôster que eu vou apresentar hoje para vocês se chama Cena de Guerra, Violência e Desolação sob o olhar de Weingartner. No projeto de mestrado que eu desenvolvo, eu encontrei obras de artistas que dialogam com a proposta desse seminário e desse colóquio, a arte de lidar com as adversidades. E para quem não sabe, o Pedro Weingartner viveu no final do século XIX, início do século XX, ele era pintor, desenhista, litógrafo e também professor. E para a gente compreender como é que foi que esse artista vivenciou de perto uma guerra, eu vou fazer uma mini biografia dele, contando um pouquinho da história desse artista. Pedro Weingartner, deixa eu passar o slide aqui para vocês. O Pedro Weingartner nasceu em Porto Alegre em 1853, no Rio Grande do Sul. Ele era descendente de alemães e veio de uma família com importante tradição gráfica na região. E foi lá, dentro de casa, que ele teve os primeiros contatos com as artes plásticas e as artes visuais. Mas aos 24 anos, a contragosto da família e contrariando o que acontecia na época, que os jovens iam estudar artes na Escola Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, o Weingartner não quis fazer isso. Em 1878 ele decidiu estudar na Europa, pega um navio e desembarca na Alemanha, em Hamburgo. E lá ele já se matricula no Liceu de Belas Artes e depois desenvolve estudos da figura humana e de desenho figurado em Karlsruhe e Berlim. Com a ajuda de mecenas e de alguns amigos, ele consegue, então, se matricular em 1882 na Académie Julian, na França, e teve como professores Tony Roberto Fleury e Adolphe Bouguereau. Esse último, por exemplo, foi uma espécie de padrinho para o Weingartner, vendo que esse jovem estudante tinha dificuldades financeiras e passava por muitas necessidades. O Bouguereau escreveu uma carta direcionada para o imperador Dom Pedro II, pedindo uma ajuda do Império, e que foi, de fato, aconteceu. O Weingartner ganhou uma pensão oficial do Império para manter os estudos na Europa, e sendo assim, em 1886, ele consegue fixar o seu próprio ateliê em Roma, na Itália, onde a gente percebe um amadurecimento da sua arte, com temas clássicos e mitológicos. Então a gente já percebe que o Weingartner era, de fato, um pintor acadêmico. Mas depois de 9 anos de formação na Europa, ele pede uma licença remunerada para voltar para o Brasil e visitar a família. Então, em 1887, ele retorna para o Rio Grande do Sul, leva algumas telas, não consegue vender, e decide, no ano seguinte, em 1888, fazer a sua primeira exposição individual no Rio de Janeiro. Essa exposição teve sucesso de público, de crítica nos jornais, todas as telas foram vendidas, e aí, nesse momento, ele se consagra como pintor e como artista. Então, em 1891, já no período republicano, o Weingartner é nomeado professor na Escola Nacional de Belas Artes, e ele assume a disciplina de desenho figurado até 1893. E quando ele deixa a docência nesse momento, ele decide fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em busca de novos temas para suas telas e para suas obras. E é nesse momento que ele se depara com a Revolução Federalista de 1893, bastante sangrenta, muito violenta. Essa primeira imagem é uma tela do Weingartner, chamada Os Revolucionários. Hoje ela pertence a uma coleção particular do Rio de Janeiro, e nela a gente, se não houvesse as lanças nas mãos dos homens ali, poderia claramente ser uma cena de gênero e de costumes, mas na verdade não é. É um momento que ele realmente se deparou com esses revolucionários. Eles estavam com as lanças, são pelo menos 15 lanças ali que eu pude averiguar na imagem. E esse momento histórico no Rio Grande do Sul, a gente vai tentar compreender um pouquinho desse momento histórico do Brasil e do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um recorte agora do que estava acontecendo e como é que o Weingartner vivenciou isso. O Brasil era uma recente república, né, e os ânimos estavam exaltados, principalmente dos políticos da época, e no Rio Grande do Sul havia uma disputa pelo poder. A gente teve 2 grandes oligarcas, né, Júlio de Castilhos, que representava os republicanos, contra Gaspar da Silveira Martins, que representava os federalistas. Na luta armada, ficaram conhecidos como chimangos versus maragatos. Os chimangos usavam um lenço branco,
e eram republicanos, defendiam a República, e os maragatos usavam um lenço vermelho e representavam os federalistas. Os federalistas defendiam um regime parlamentarista nos moldes do que existiu no Segundo Reinado, enquanto os republicanos defendiam um presidencialismo forte. Bom, essa guerra durou de 1893 até 1895, com mais de 10 mil mortos entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o Weingartner, de acordo com seu único biógrafo, Ângelo Guido, ele encontrou um grupo de federalistas armados que viram que ele era um pintor, mas ele tinha um guia, e achavam que o guia era uma espécie de espião. O Weingartner conversou bastante com esses revolucionários, com esses homens, e disse, não, ele não é um espião, mas sugeriu que esse guia fugisse, e foi o que aconteceu. Com a fuga desse guia, Weingartner ficou uma semana no caminho dos revolucionários, com eles, acompanhando eles durante a guerra. E foi uma tristeza o que ele viu, cenas de mortes, de destruição, apesar de, segundo ele, para o biógrafo, porque o biógrafo trouxe para a gente, apesar dele ser bem tratado pelos companheiros de viagem, ele viu os horrores de uma guerra e de uma revolução. Por fim, ele acabou encontrando no final dessa semana que ele ficou com os federalistas, 2 tropeiros italianos que o levaram são e salvo, mas doente, para Porto Alegre. Então, nesse momento, a gente vê que ele vivenciou a guerra, mas só foi retratar os horrores dela um ano depois, quando estava na Itália, com a tela que dá nome a esse pôster, chamada Cena de Guerra. Essa tela que está aqui, a gente pode ver, mostra uma cena de desespero, uma família em desespero, né? Possivelmente colonos, agricultores, com uma atmosfera de terrível crueldade. A tela mostra a família destruída, os personagens feridos e mortos pelos revolucionários, né? Tem um morto, a mulher está amarrada numa árvore, a criança agarrada às pernas da mãe, o idoso com as roupas rasgadas em desespero, o homem morto ao lado de uma espada, e bem no fundo da imagem a gente vê a casa da família em chamas, possivelmente destruída por esses agressores que foram lá. A pintura é livre de grandes pinceladas em vários lugares, fazendo sentir a dramaticidade da atmosfera da guerra. Hoje ela pertence a uma coleção particular em Belo Horizonte. Eu vou fazer aqui um detalhe para vocês verem que essas pinceladas são completamente diferentes do que o Weingartner costumava fazer, porque ele era um pintor muito preciosista, muito detalhista, ele fazia todos os detalhes, e nessa tela ele fez uma pintura mais livre, ao mesmo tempo muito densa. Então, a gente percebe que em 1894, enquanto a guerra, a revolução acontecia no Rio Grande do Sul, ele retratava o que ele viu um ano antes no Brasil. Há também um outro pequeno quadro do Weingartner que retrata o desespero dessa mesma personagem. Ela segue com as mãos amarradas, as costas, a blusa está meio rasgada e o cabelo desfeito. E no canto bem inferior, no canto esquerdo inferior, há uma inscrição do artista destinando essa obra para um amigo, né? Então, a gente tem, ele chama de A Derrubada, por conta daquelas árvores que estão lá sendo podadas e cortadas, enfim, e então a gente percebe que, apesar da vasta obra visual do Pedro Weingartner ser voltada para temas de gênero, de costumes, paisagens e retratos, a gente não pode deixar de analisar essas telas levantadas para esse pôster, para esse estudo, como obras históricas. São ecos sombrios de um período marcado por uma guerra regional que dizimou mais de 10 mil vidas e que foi vivenciada pelo artista. Então, a gente pode concluir desse pequeno momento, desse ponto fora da curva na obra do Weingartner, é que, ao se deparar com os revolucionários, ele se viu num momento de adversidade, onde apenas as suas tintas e pincéis poderiam, aliados ao seu talento e à sua técnica, servir como instrumentos de resignação ou de denúncia, que foi o que ele fez. Foi assim que, aos 37 anos, o artista retratou os horrores da Revolução Federalista, numa paleta mais densa, numa atmosfera mais escura, com pinceladas que fugiam do seu preciosismo acadêmico. A gente pode concluir, então, que as pinturas de guerra, elaboradas pelo Weingartner e expostas nesse estudo, são contribuições para a nossa revisão do passado do nosso país, para o passado do Rio Grande do Sul, e também do legado que esse artista deixou para as artes visuais, entendendo suas obras como registros históricos de uma época e de um local. Eu agradeço aos que acompanharam essa apresentação, até a próxima e muito obrigada.